Imagine perder tudo em um único dia. Sua família, sua casa, sua saúde. O que você faria? Para muitos, essa seria a prova final de que Deus os abandonou. Mas e se essa fosse, na verdade, a maior prova de fé? A história de Jó não é apenas sobre sofrimento. É sobre um homem que, mesmo diante da pior dor imaginável, não desistiu de Deus. Em um único momento, sua vida perfeita se transformou em um pesadelo. Seus filhos morreram. Seus bens foram destruídos. Sua saúde foi arruinada. E ainda assim, em vez de amaldiçoar a Deus, Jó permaneceu fiel. Quantas vezes você já passou por dificuldades e se perguntou: por que, Deus? Será que Ele realmente nos abandona nos momentos mais difíceis? Ou será que esses momentos são um teste para algo maior? Hoje, vamos mergulhar na história de Jó e descobrir a resposta. Porque talvez, quando tudo parecer perdido, seja justamente quando Deus está mais perto de nós. Jó não era um homem comum. Seu nome era sinônimo de retidão e temor a Deus. Ele vivia na terra de Uz, um lugar próspero e fértil, cercado por riquezas e paz. Com uma grande família, servos leais e incontáveis rebanhos, sua vida parecia perfeita. Aos olhos de todos, ele era um homem abençoado, um exemplo de integridade e prosperidade. Mas a verdadeira riqueza de Jó não estava em seus bens, e sim em seu coração. Ele temia a Deus e se afastava do mal. Era um homem que não apenas adorava a Deus com palavras, mas com ações. Ele ajudava os necessitados, fazia sacrifícios por seus filhos, intercedia por sua família, pois temia que, mesmo sem querer, eles pudessem ter pecado contra o Senhor. Jó não era perfeito, mas era fiel. E essa fidelidade chamou a atenção não apenas de Deus, mas também do inimigo. Longe da terra, em um reino invisível aos olhos humanos, algo acontecia. Satanás, o acusador, apresentou-se diante de Deus. E Deus, com orgulho, mencionou Jó. Viste o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas Satanás riu. Para ele, a fé de Jó era superficial, baseada apenas nas bênçãos que recebia. Será que Jó teme por nada? Tire tudo o que ele tem e veja se ele não te amaldiçoará na tua face. Esse foi o desafio. Esse foi o teste que mudaria a vida de Jó para sempre. Agora, pense nisso, e se sua fé fosse testada da mesma forma? E se, sem aviso, tudo o que você tem fosse tirado de você? Seu dinheiro, sua família, sua saúde, você ainda continuaria confiando em Deus? É fácil ter fé quando tudo vai bem. Quando as contas estão pagas, a saúde está em dia, a família está unida. Mas e quando as coisas desmoronam? É nesse momento que a verdadeira fé é revelada. A história de Jó nos confronta com essa realidade. Ele não sabia do diálogo entre Deus e Satanás. Ele não fazia ideia de que sua dor fazia parte de um teste espiritual. Tudo o que ele sabia era que, de repente, sua vida perfeita se tornou um pesadelo. Mas o que fez Jó ser diferente não foi sua riqueza ou sua posição. O que o tornou memorável foi sua resposta à dor. Quando tudo foi tirado, ele não amaldiçoou a Deus. Ele não se revoltou. Em vez disso, ele rasgou suas vestes, caiu no chão e adorou. Quantas pessoas hoje fariam o mesmo? Talvez você esteja enfrentando um momento de provação. Talvez tenha perdido algo ou alguém importante. E a pergunta que ecoa em seu coração é: por quê? Jó não recebeu uma resposta imediata. Ele não foi avisado de que estava sendo testado. Tudo o que ele tinha era sua fé. E essa é a pergunta que fica para nós hoje. Nossa fé está firmada em Deus ou nas bênçãos que recebemos? Se tudo fosse tirado, ainda confiaríamos nele? Jó foi colocado à prova porque Deus sabia da força de sua fé. E talvez, só talvez, os desafios que enfrentamos hoje também sejam uma oportunidade de provar que nossa confiança em Deus não depende das circunstâncias, mas de quem Ele é. O dia começou como qualquer outro. O sol brilhava sobre a terra de Uz, os servos de Jó trabalhavam nos campos, e seus filhos festejavam juntos em um banquete de família. Tudo parecia estar em perfeita ordem, como sempre fora. Mas, no mundo espiritual, algo estava acontecendo sem que Jó soubesse. No céu, Satanás havia desafiado Deus, dizendo que a fé de Jó só existia porque ele era abençoado. Tira tudo o que ele tem e verá se ele ainda te louva, acusou o inimigo. E assim, Deus permitiu que Jó fosse testado, não para destruí-lo, mas para provar que sua fé era verdadeira. Então, em um único dia, a vida de Jó foi completamente destruída. Primeiro, um mensageiro veio correndo, ofegante, trazendo más notícias. Os sabeus atacaram.
Roubaram seus bois e jumentos e mataram seus servos. Antes que Jó pudesse reagir, outro homem entrou desesperado. Um fogo caiu do céu e queimou todas as suas ovelhas e pastores. E então, mais um. Os caldeus atacaram. Roubaram todos os seus camelões e mataram os servos que os cuidavam. Por fim, a pior notícia de todas. Um último mensageiro chegou, sua voz trêmula. Um vento forte veio do deserto e derrubou a casa onde seus filhos estavam. Todos morreram. Em questão de minutos, Jó perdeu tudo. Sua riqueza, seus bens, seus trabalhadores. O mais devastador, seus filhos. Sua casa, antes cheia de vida, agora estava mergulhada no luto. O que você faria se tudo isso acontecesse com você? A reação de Jó foi surpreendente. Ele rasgou suas vestes, sinal de profunda dor e luto, raspou a cabeça e caiu no chão para adorar a Deus. Sim, ele adorou. E disse palavras que ecoariam para sempre. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o teste ainda não havia acabado. Satanás viu que Jó permaneceu fiel, mesmo após perder tudo, e desafiou a Deus novamente. Toca agora na pele dele, e verás se ele não te amaldiçoará na tua face. Então, Deus permitiu que Jó fosse afligido com uma doença terrível. Feridas dolorosas cobriram seu corpo dos pés à cabeça. Ele sentia tanta dor que pegou um pedaço de cerâmica para raspar as chagas de sua pele. Agora, além da perda, Jó enfrentava um sofrimento físico insuportável. Sua esposa, consumida pela amargura, olhou para ele e disse: "Ainda conservas a tua integridade. Amaldiçoa a Deus e morre." Essas palavras foram um golpe profundo. Ela também estava destruída pela dor e, para ela, a morte parecia melhor do que aquele sofrimento. Mas, mais uma vez, Jó surpreendeu. "Falaste como uma tola. Receberemos de Deus apenas o bem e não o mal." Ele não sabia por que tudo aquilo estava acontecendo. Não tinha respostas, mas se recusava a abandonar sua fé. Muitos de nós já enfrentamos momentos de dor inexplicável. Perdas repentinas, doenças inesperadas, crises financeiras, traições, injustiças. E nesses momentos, a pergunta que grita dentro de nós é: por quê? Jó estava vivendo esse momento. Tudo indicava que Deus o havia abandonado. Mas será que havia algo maior acontecendo nos bastidores? A resposta para essa pergunta mudaria não apenas a vida de Jó, mas a forma como todos nós enxergamos a dor, a fé e a soberania de Deus. Jó havia perdido tudo, seus bens, seus filhos e até sua saúde. Seu corpo estava coberto de feridas dolorosas, sua pele ardia, sua carne infeccionava. Ele se sentava no chão, em meio às cinzas, raspando suas feridas com um caco de cerâmica. Mas talvez a pior dor não fosse a física. Era o silêncio de Deus. Dias se passaram, e nada. Nenhuma resposta do céu. Nenhum alívio. Apenas dor e perguntas sem resposta. Então, seus amigos chegaram. Elifaz, Bildade e Zofar vieram vê-lo. Ao olharem para Jó, ficaram em choque. Seu amigo, antes um homem forte e próspero, agora era irreconhecível. Eles ficaram 7 dias e 7 noites sentados ao seu lado, sem dizer uma única palavra. Mas, quando finalmente falaram, em vez de conforto, trouxeram acusações. Jó, ninguém sofre assim sem motivo. Você deve ter pecado contra Deus. Admita sua culpa, e talvez ele tenha misericórdia. Jó ouviu tudo aquilo e sentiu sua dor aumentar. Ele sabia que não havia feito nada para merecer aquele sofrimento. Ele começou a questionar: por que nasci? Por que um justo sofre enquanto os perversos prosperam? Onde está Deus? O silêncio de Deus era esmagador. Jó clamava, gritava, chorava e não recebia resposta. Esse silêncio é algo que muitos de nós conhecemos. Oramos e nada acontece. Pedimos socorro e Deus parece distante. O desespero se instala e começamos a nos perguntar se Ele nos esqueceu. Mas Deus nunca esquece. Então, finalmente, Deus falou. Do meio de um redemoinho, sua voz trovejou. Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? E então, Deus começou a fazer perguntas. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Você já deu ordens amanhã? Pode controlar o mar e dizer às ondas: até aqui vocês podem vir e não mais além. Deus não deu a Jó as respostas que ele esperava. Não explicou o que aconteceu entre ele e Satanás. Não revelou os bastidores do teste. Mas mostrou algo maior, sua soberania. Ele percebeu que estava tentando compreender o incompreensível. Que estava questionando o Criador do universo.
aquele que vê o que nós não vemos, que sabe o que nós não sabemos. Então, em lágrimas, ele disse: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó não precisava mais de explicações. Ele havia encontrado Deus de uma maneira nova e profunda. E esse foi o verdadeiro milagre, não apenas a restauração de tudo o que ele perdeu, mas a transformação de sua fé. Muitas vezes, o maior milagre que podemos receber não é a solução imediata do nosso problema, mas um encontro verdadeiro com Deus no meio da dor. Jó estava em ruínas. Seu corpo ferido, sua alma esmagada, sua fé testada até o limite. Mas, depois de todo o sofrimento, depois de todas as perguntas sem resposta, depois de todo o silêncio, Deus falou. E, naquele momento, tudo mudou. Deus não deu explicações detalhadas, mas revelou algo muito maior, sua soberania. Ele mostrou a Jó que há mistérios que a mente humana jamais compreenderá, que seu plano é maior do que qualquer dor momentânea. E ali, no meio da tempestade, Jó finalmente entendeu. Com o coração quebrantado, ele declarou: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me arrependo no pó e na cinza. Essa foi a verdadeira virada. O verdadeiro milagre não foi apenas a restauração dos bens materiais, mas a transformação da fé de Jó. Ele não apenas cria em Deus, ele o conhecia de verdade agora. Mas Deus ainda não havia terminado. Ele se voltou para os 3 amigos de Jó e os repreendeu. Vocês não falaram sobre mim o que é certo, como fez o meu servo Jó. Então, Deus ordenou que eles levassem sacrifícios e pedissem a Jó que orasse por eles. Aqueles que o acusaram agora precisavam da intercessão de Jó. E Jó, em vez de guardar rancor, orou por eles. E foi exatamente nesse momento que a reviravolta aconteceu. Deus tirou Jó do cativeiro. Tudo o que havia sido tirado dele foi restaurado em dobro. Seus rebanhos, seus bens, sua posição, tudo foi devolvido multiplicado. Jó teve novos filhos e filhas, tão belos que foram reconhecidos como os mais formosos da terra. E ele viveu por mais 140 anos, vendo sua descendência crescer até a 4ª geração. Mas o maior presente de Deus para Jó não foi a restituição material. Foi o encontro profundo que ele teve com o Criador. Porque, no final, a maior recompensa da fé não é o que recebemos, mas quem nos tornamos. Se você está enfrentando provações, lembre-se de Jó. A dor pode durar um tempo, mas Deus nunca perde o controle. A tempestade vai passar. E quando passar, você não será o mesmo, será ainda mais forte, mais sábio, mais próximo de Deus. Se essa história tocou seu coração, se você já passou ou está passando por momentos difíceis, lembre-se, a tempestade passa, mas a fidelidade de Deus permanece para sempre. E se você quer continuar aprendendo sobre as incríveis histórias da Bíblia, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Assim, mais pessoas serão impactadas pela palavra de Deus. Nos vemos no próximo vídeo.